Graças e paz, irmãos. Ai, como é difícil estar aqui. Larissa. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai se posicionando. E glórias a Deus por suas palavras aqui. Na entrega dos dízimos. Deu para entender o que as irmãs cantaram? Deus tem o quê? Deus tem o poder. Muitas das vezes nós esquecemos que Deus tem o poder. E aí a gente, quando esquece que Deus tem o poder, a gente acha que somos nós que temos o poder. E quando nós achamos que temos o poder, as coisas começam a ficar complicadas na nossa vida. De alguma forma, eu gostaria, nessa noite, de falar a respeito de alguém que inverteu tudo e achou que em suas mãos tinha poder e ousou contrariar Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia em Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Vamos ver este profeta que ousou contrariar este Deus de todo o poder, soberano Deus, como cantamos aqui nessa noite. Jonas capítulo 1. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura alternada. Eu quero ler os versos pares e quero pedir que você leia os versos ímpares. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 17, tá? O capítulo inteiro, na verdade, nós vamos ler essa primeira parte aqui, numa leitura alternada. Eu leio os versos ímpares, eu gostaria que você lesse os versos pares. Vamos lá? Diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Eu acho que eu invadi o texto de vocês, foi isso? Não, vamos lá. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E ele respondeu: sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme?
Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Isso, vamos de novo? 1, 2, 3. Ao verem isso, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te pedir, Santo Deus, que a tua palavra, mais uma vez, e nessa noite em especial, Pai Santo, fale aos nossos corações. Nos abençoa, Santo Deus, e traz para as nossas vidas a aplicação desse texto, Santo Deus. Que a vida de Jonas, ó Deus, sirva como uma lição tão profunda nas nossas vidas hoje, Pai, para transformação, Santo Deus, nas áreas ou na área em que nós necessitamos que o Senhor nos transforme, Pai. Não nos deixe, Santo Deus, na tentativa de uma transformação própria, mas nós queremos nos render ao Senhor para que o Senhor transforme as nossas vidas. Então, de uma maneira poderosa, por meio daquele que pode tocar nos nossos corações, trazer às nossas mentes, ó Deus, toda a clareza, o Espírito Santo, ó Deus, que o Senhor fale a cada coração aqui nessa noite, Pai, para que nós, ó Deus, não somente possamos ouvir a Tua palavra, mas que ela, de uma maneira poderosa, Santo Deus, penetre na nossa alma, Santo Deus, nos convença daquilo que nós precisamos ser convencidos, e hoje haja mudança na nossa vida, Pai, naquilo que for necessário. Nós pedimos isso ao Senhor, como igreja, e fazemos isso em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. As contradições da vida de Jonas é o título desta mensagem. As contradições na vida de Jonas. Eu vou falar algumas coisas apenas. E por incrível que pareça, o que eu vou falar hoje não esgota as contradições na vida deste homem, deste profeta chamado Jonas. Jonas, muito parecido comigo e com você, ele é um profeta diferente dos outros. Os profetas que Deus chama têm uma mensagem para o povo de Israel. Jonas é diferente. Jonas é um profeta de Deus, chamado por Deus, com uma mensagem para um povo que não é de Deus. Os profetas, os outros, você percebe, muitas das vezes, grandes discursos, principalmente os profetas maiores. Jonas está entre os 12 profetas menores por causa da extensão do texto dos seus livros, só por causa disso, não que fossem inferiores. E Jonas é um profeta diferente, então ele é um profeta que fala para um povo alheio, ele é um profeta que não fala muito, inclusive, quando você estuda o livro de Jonas, você percebe que se parece mais com a biografia de um profeta do que propriamente com a profecia destinada a alguém, a um povo, porque a mensagem deste profeta é curta, curtíssima, aliás. Então ele é um profeta diferenciado. Nessa diferença de Jonas, nós encontramos algumas contradições, que por incrível que pareça, nós também encontramos homens e mulheres cristãos nos dias de hoje. Nós encontramos na vida de Jonas. Alguns profetas encontram dificuldades em cumprir a ordem de Deus.
uns dizem que é difícil, mas Jonas, nas suas contradições, ele não argumenta com Deus, ele desobedece Deus. E talvez, falando de uma maneira mais dura, este profeta se opõe a Deus. Como é que alguém chamado por Deus pode se opor a Deus? Ele se opôs com relação à missão que recebera de Deus. Jonas, esse nome, significa pomba. Pomba. Mas este significado não combina com a personalidade deste homem. Ele está longe de ser uma pomba ou um pombo. Está longe, por exemplo, de ser assemelhado aos pombos correio, que eram aves adestradas, treinadas, obedientes, que levavam uma mensagem de um lugar para outro. Ele não faz jus a este nome. Ele não é ninguém obediente. Pastor Isaltino Gomes, já falecido, citando em um dos seus livros, um outro autor canadense, ele disse o seguinte: Jonas está mais para gavião do que para pomba. Gavião seria o nome mais apropriado à personalidade deste profeta que se opõe a Deus. Sim, Jonas é um profeta de contradições, como muitas das vezes nós, como servos de Deus, somos também pessoas contraditórias quanto à ordem que Deus nos dá. Somos semelhantes a este homem. Vale a pena que nós possamos ler e estudar os 4 capítulos desse seu livro, porque nós vamos encontrar de alguma maneira muitas das características de Jonas em nós. Eu queria apenas citar algumas contradições da vida deste homem. A primeira delas encontra-se no texto que lemos, verso de 1 a 3, que diz que Deus vai falar com Jonas. Versículo 2, Deus vai dizer a ele: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Essa é a ordem de Deus, porque a maldade desta cidade subiu até a minha presença. E aí, a resposta desse profeta, versículo 3, vai dizer que Jonas fugiu da presença de Deus. A primeira contradição que nós encontramos na vida desse homem é que ele fora chamado para ser um abençoador, e ele foge da responsabilidade de abençoar. Ele fora chamado para ser o abençoador e ele não quer abençoar. Como que pode isso? Como você, chamado para abençoar as pessoas, por intermédio de você, Deus quer abençoar as pessoas, e você diz: não, eu não quero ser um abençoador. Jonas então foge da presença de Deus. Jonas nega-se a pregar a mensagem que Deus dissera a ele para pregar. Talvez do ponto de vista humano, Jonas tinha razão, porque pregar para os ninivitas não era coisa fácil. Ser alguém de Israel e ir ou pregar ou beneficiar os ninivitas era uma coisa terrível. Se talvez olhássemos pelos olhos de Jonas, nós talvez daríamos razão a ele, dessas desculpas, essa fuga. Por que isto? Os historiadores dizem que o povo de Nínive torturava, inclusive está na Bíblia isso, torturava os profetas. Então ele, na sua consciência, diz: eu não vou para lá, Senhor. O Senhor está me mandando para o campo do inimigo, para um povo que não gosta de profetas. E não era só isso. O povo de Nínive não somente gostava de profetas. O povo de Nínive era um povo invasor. Nínive aqui, capital da Síria nesse tempo. Eles invadiam e levavam tudo em todas as regiões. É possível dizer que eles eram um povo ladrão.
Mas como roubar não é suficiente, os ninivitas eram conhecidos como sanguinários. Gente que fazia mal. Gente que, quando pegava os seus prisioneiros, cortavam-lhe os pés, cortavam-lhe as mãos, cortavam-lhe as orelhas, cortavam-lhe os narizes, vazavam os olhos dos seus cativos. Nínive era conhecida pela cidade que tinha uma pirâmide de cabeças como portal. Capturavam os seus inimigos, decapitavam e colocavam como troféu em Nínive. Sanguinários. Alguma coisa a mais com relação a isso, alguns estudiosos dizem que os ninivitas, ao capturarem, cortavam a parte da cabeça de cima da pessoa, misturavam ali vinho com sangue e bebiam, dizendo: nós somos poderosos. Eles eram sanguinários. Quando possível, eles capturavam as pessoas e faziam o escalpo. O que é isso? Arrancavam a pele das pessoas, como se arranca a pele dos animais. E muitas das vezes faziam isso com as pessoas vivas. Nínive era impiedosa, capital da Síria. Gente que vai destruir Israel, vai capturar Israel. Talvez Jonas pensasse que possivelmente Deus estava louco. Como é que Deus está querendo que eu vá pregar a um povo impiedoso como este? Deus está maluco, querendo perdoar essa gente. A matemática humana de Jonas é interessante, porque ele pensa o seguinte, nessa